páginas 238 a 241 de Las Tres Edades de la Vida Interior, tomo Ditz. A caridade heróica para com o próximo. Desejo ardente por sua salvação e bondade para com todos. A caridade faz com que amemos o próximo em Deus e por Deus, isto é, porque Deus o ama, e como o próprio Deus o ama. Ela nos leva também a desejar que o próximo pertença inteiramente a Deus, e que o glorifique por toda a eternidade. O amor heróico pelo próximo já se manifesta numa alma quando ela consegue resistir energicamente às violentas tentações de inveja, de discórdia e de isolamento, tão diferentes da santa solidão. Esse amor também se revela quando a alma domina prontamente as tentações de presunção, que surgem após atritos ou decepções, e que poderiam levá-la a querer viver sem o auxílio dos outros, sem amigos, sem direção espiritual e até mesmo sem os seus superiores. A caridade perfeita brilha sobretudo quando, em meio a grandes dificuldades, o próximo é amado na mente, na oração e nas obras. Julgando com benevolência, falando bem dele, socorrendo em suas necessidades, perdoando suas ofensas e tornando-se tudo para todos. Essa caridade é ainda mais pura e mais perfeita quando, como São Vicente de Paulo, nos voltamos às almas abandonadas e decaídas, aos pobres extraviados e gravemente culpados, com o propósito de levantá-los, reabilitá-los e reconduzi-los ao caminho do céu. Um dos principais sinais do amor heróico é o desejo ardente pela salvação das almas, uma sede que lembra as palavras de Jesus na cruz. Tenho sede. Escreveu São João. Filhinhos, não amemos com palavras nem com a boca, mas com obras e em verdade. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 18. Esse amor heróico pelo próximo levou os santos a desejarem ser vendidos como escravos, a fim de resgatar cativos e libertar famílias da miséria. Tal zelo ardente vemos em São Paulo, que escreveu: Eu desejaria ser considerado maldito, separado de Cristo, ainda que apenas por um tempo, por amor aos meus irmãos, os da minha própria raça, os filhos de Israel. Carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 3. Esse mesmo zelo inspirou a atividade apostólica dos grandes missionários, São Francisco Xavier, São Luís Beltrão, São Francisco Solano e São Pedro Claver. E, em tempos mais recentes, também inspirou tantos homens apostólicos preocupados em reconduzir a Deus as multidões desviadas dos países cristãos, que já não conhecem mais o Evangelho. Outro sinal do amor verdadeiro ao próximo é a bondade que se difunde amplamente, alcançando todos segundo a bem-aventurança evangélica. Bem-aventurados os pacíficos. Isto é, aqueles que não apenas conservam a paz nas horas mais difíceis, mas a transmitem aos outros e estendem a mão aos mais profundamente caídos, para que se levantem. Essa marca luminosa se vê em Maria Santíssima, invocada como consolo dos aflitos, e também em todos os que se assemelham a ela. Nosso Senhor ordenou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Na Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 12. E acrescentou: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Evangelho capítulo 13, versículo 35. A bondade comunicativa, o amor ao próximo levado até o sacrifício contínuo e oculto é sinal certo da presença de Deus numa alma. Essa bondade, tão forte quanto mansa, às vezes exige a correção, mas sem amargura, sem impaciência. Para que a correção seja eficaz, ela faz com que a pessoa compreenda o valor da mudança. Nesse caso, quem é corrigido sente-se amado, compreendido e seu ânimo se eleva. Se a Santíssima Virgem nos aparecesse para nos revelar os nossos defeitos, o faria com tanta doçura, com tamanha ternura, que imediatamente acolheríamos suas palavras e nos empenharíamos em ser melhores. Essa caridade perfeita para com o próximo nasce da íntima união com Deus e conduz o próprio próximo a essa mesma união, como disse o Salvador: Eu rogo por todos aqueles que crerem em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículo 21. Quanto mais uma alma está unida a Deus,
mas ela atrai outros para ele, sem prendê-los a si mesma. Nela se manifesta a divina bondade, que se comunica e se irradia, atraindo com força e doçura até vencer todos os obstáculos. Para concluir, citamos um exemplo da vida de Santa Catarina de Sena. Um jovem de Sena, ligado ao governo da cidade, chamado Pedro Ventura, apresentou-se à santa com o coração cheio de ódio. Pedro, disse-lhe Catarina, eu tomo sobre mim todos os teus pecados e farei penitência em teu lugar. Mas te peço uma graça. Confessa-te, pouco tempo que me confessei, respondeu ele. Isso não é verdade, replicou a santa. Faz 7 anos que não te confessas. E então começou a enumerar uma a uma todas as faltas da vida dele. Pedro ficou estupefato, arrependeu-se e perdoou aos seus inimigos. Catarina se ofereceu como vítima, e o Senhor exigiu dela, ou melhor, de sua esposa, a expiação por meio da dor. Ela tomou para si e cumpriu à risca as palavras de Jesus: Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículo 34. De modo semelhante, conseguiu a conversão de uma enferma de Sena, Andrea May, que a havia caluniado gravemente. Essa mulher, consumida pelo câncer, era cuidada por Catarina com a mais delicada caridade. Mas, tomada por uma ideia diabólica, levantou uma calúnia contra a pureza virginal da santa que se sacrificava por ela. Suas palavras se espalharam por toda a cidade. Contudo, Catarina não deixou de atendê-la por um único instante. Sua paciência e sua humildade acabaram por vencer a alma perversa. Um dia, ao aproximar-se do leito da doente, Catarina foi cercada por uma grande luz e apareceu resplandecente de glória. A culpada lançou um grito: perdão! Catarina atirou-se ao seu pescoço e as lágrimas de ambas correram juntas. Foi como uma irradiação da divina bondade e o cumprimento das palavras do Salvador. A glória que me deste, Pai, eu a dei a eles, para que sejam um, assim como nós somos um. Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículo 22. Duas almas unidas em Deus pela caridade são como duas velas cujas chamas se fundem em uma única luz. Essa caridade, que vence até mesmo a maldade, faz os santos participarem da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre o demônio. É uma glória do seu corpo místico. E nela se manifesta a grandeza da vida da Igreja, sua fecundidade em bens e obras de misericórdia e a confirmação de sua origem divina. Capítulo 13. A heroicidade das virtudes morais cristãs. Como não é possível tratar aqui da heroicidade de cada virtude moral em particular, falaremos daquelas que nos são recomendadas nestas palavras de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículo 20-29. Comecemos pela heroicidade da humildade e da mansidão. Essas virtudes nos conduzem, como por uma mão invisível, a refletir também sobre a heroicidade da fortaleza, da prudência, da justiça e das demais virtudes ligadas aos 3 conselhos evangélicos. A humildade e a mansidão heróicas. A humildade, essa virtude que reprime o amor desordenado pela própria excelência, faz com que nos inclinemos profundamente diante da grandeza de Deus, diante daquilo que há de Deus em da criatura. Essa humildade se torna heróica quando atinge os graus mais elevados, como descreveu São Anselmo. Não apenas reconhecer que somos, em certos aspectos desprezíveis, mas desejar que o próximo também o creia e suportar com paciência que o diga. Sofrer não só que o diga, mas que nos trate como alguém digno de desprezo. E, por fim, desejar que assim nos tratem. Tudo isso para nos assemelharmos a Cristo, que, por amor à nossa salvação, aceitou as mais humilhantes afrontas durante a sua paixão. Foi essa virtude heróica que levou São Pedro a desejar ser crucificado de cabeça para baixo. E foi também essa humildade que fez São Francisco de Assis e São Bento Gelabri alegrarem-se nos maus tratos e, inclusive neles, encontrarem a perfeita alegria. Essa humildade se manifesta externamente numa grande modéstia constante. Como se lê no livro do Eclesiástico, capítulo 19, versículo 27. Pelo rosto se conhece o homem, e pelo porte do semblante o prudente. A maneira de vestir, de rir e de caminhar do homem revela o que ele é.
E São Paulo escreveu, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 5, Filipenses 4:5, seja a vossa modéstia conhecida por todos os homens. Essa modéstia se revela num semblante calmo, humilde, pouco inclinado ao riso, num caminhar grave e simples, sem afetação, de modo que nos faz compreender que aquela alma vive habitualmente na presença de Deus e em íntima conversação com Ele. O homem verdadeiramente humilde e modesto fala de Deus com sua maneira de ser e até mesmo com seu silêncio. A humildade heróica vem acompanhada da mansidão, em grau igualmente elevado. Por meio dessa virtude, chega-se ao perfeito domínio de si, a total submissão da ira. Em vez de enfrentar o mal com violência, vence-se pelo bem. Os graus mais altos da mansidão consistem em não se perturbar diante das ofensas, sentir uma santa alegria pelo bem maior que se pode tirar delas. E, por fim, ter compaixão de quem nos humilha e suportar pacientemente os males que disso possam resultar. Foi assim que Jesus chorou sobre Jerusalém, mais angustiado com a sorte da cidade ingrata do que com os próprios sofrimentos que enfrentaria. A heróica mansidão de Jesus revelou-se sobretudo na oração que ele fez em favor de seus algozes. A fortaleza heróica e a magnanimidade. Na alma verdadeiramente perfeita, a humildade e a mansidão caminham unidas com outras virtudes que à primeira vista parecem opostas, mas que, na verdade, se completam: a fortaleza e a magnanimidade. A fortaleza é a virtude moral que sustenta a alma na conquista de um bem difícil, sem se deixar vencer por nenhum obstáculo. Ela domina o medo dos perigos, das fadigas, das críticas e de tudo que poderia enfraquecer o nosso esforço em busca do bem. Ela impede também que recuemos quando a luta se torna um dever. Além disso, a fortaleza modera a audácia e a excitação desordenada que poderiam nos conduzir à imprudência. Essa virtude abrange dois atos principais. O primeiro é o de empreender com coragem, agredir, e o segundo é o de suportar com firmeza, sustenere, as dificuldades. O cristão deve enfrentar tudo isso por amor de Deus, e frequentemente é mais difícil suportar longamente as provações do que empreender uma ação heróica num instante de entusiasmo. A virtude da humildade e suas companheiras heróicas. A humildade, que reprime o amor desordenado pela própria excelência, faz com que nos inclinemos profundamente diante da grandeza de Deus, e também diante daquilo que, de Deus, existe em toda a criatura. Esta virtude é chamada heróica, quando atinge os graus superiores descritos por São Anselmo. Não apenas reconhecer que, em certos aspectos, somos desprezíveis, mas desejar que o próximo também o creia, suportar com paciência que ele o diga, sofrer não somente que o diga, mas também que nos trate como alguém digno de desprezo. E, por fim, desejar sinceramente ser tratado assim, para parecermos-nos com Cristo, que, por amor à nossa salvação, aceitou até mesmo as mais humilhantes afrontas da paixão. Foi essa humildade heróica que levou São Pedro a desejar ser crucificado de cabeça para baixo. Foi ela que fez São Francisco de Assis e São Bento José Labre alegrarem-se nos maus tratos e até encontrarem neles a perfeita alegria. Essa humildade também se manifesta externamente, por meio de uma grande modéstia habitual. Como se lê no livro do Eclesiástico, capítulo 19, versículo 27. O homem se dá a conhecer pela sua fisionomia, e a pessoa sensata pela expressão do seu rosto. O modo de vestir, de rir e de andar revelam o que o homem é. E São Paulo escreve na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 5, seja a vossa modéstia conhecida por todos os homens. Essa modéstia se percebe num semblante sereno e humilde, pouco inclinado à risada, em um andar grave, simples e sem afetação, o que nos faz compreender que aquela alma vive habitualmente na presença de Deus, em íntima conversa com Ele. Assim, o homem verdadeiramente humilde e modesto fala de Deus com seu modo de ser e até mesmo com o seu silêncio. A mansidão heróica, a humildade heróica vem acompanhada de mansidão, em grau igualmente elevado. É por meio dela que se alcança o perfeito domínio de si mesmo, submetendo completamente à ira, e vencendo o mal não com força, mas com bondade.
Os graus mais altos da mansidão consistem em não se perturbar com as injúrias, sentir uma santa alegria diante do bem superior que delas pode brotar, e por fim ter compaixão por aquele que nos humilha, sofrendo com paciência os males que possam advir disso. Assim chorou Jesus sobre Jerusalém. A sorte da cidade ingrata causou-lhe uma dor maior do que o próprio sofrimento que estava prestes a enfrentar. A mansidão heróica de Jesus manifestou-se sobretudo na oração que elevou ao Pai em favor de seus próprios algozes. A fortaleza e a magnanimidade heróicas, numa alma verdadeiramente perfeita, a humildade e a mansidão caminham junto um com outras virtudes, que parecem opostas, mas na verdade são complementares: a fortaleza e a magnanimidade. A fortaleza é a virtude moral que sustenta a alma na busca de um bem difícil de alcançar, sem deixar que ela se abata diante de obstáculos. É ela que domina o medo dos perigos, o cansaço, as críticas e tudo aquilo que poderia paralisar nossos esforços na conquista do bem. Ela também nos impede de recuar quando o combate se torna um dever. E ainda regula a audácia e o entusiasmo impulsivo, que poderiam nos levar à imprudência. Essa virtude se expressa principalmente por dois atos: empreender com coragem, agrede, e suportar com constância, sustinere, as dificuldades que se apresentam. O cristão deve enfrentá-las por amor a Deus, e muitas vezes é mais difícil suportar longamente as provações do que iniciar uma grande obra num instante de fervor. A humildade heróica e a mansidão perfeita. A humildade, que reprime o amor desordenado à própria excelência, leva-nos a nos inclinarmos profundamente diante da grandeza de Deus e diante daquilo que de Deus existe em toda criatura. Essa virtude torna-se heróica quando atinge os mais altos graus, como os descritos por Santo Anselmo. Não apenas reconhecer que, em certos aspectos, somos desprezíveis, mas desejar que o próximo creia e suportar com paciência que ele o diga. Sofrer não só que o diga, mas também que nos trate como alguém digno de desprezo, e por fim desejar ser tratado assim. Para nos assemelharmos a Cristo, que por amor à nossa salvação, aceitou até as mais vergonhosas humilhações da paixão. Essa humildade heróica levou São Pedro a desejar ser crucificado de cabeça para baixo e moveu São Francisco de Assis e São Bento José Labre a se alegrarem nos maus tratos, encontrando neles a perfeita alegria. A verdadeira humildade também se manifesta exteriormente, por uma grande e constante modéstia. Como está escrito no livro do Eclesiástico, capítulo 19, versículo 27. Pelo rosto conhece-se o homem, e pela expressão do semblante o que tem juízo. A maneira de vestir, de rir e de caminhar revelam quem é o homem. E como exorta o apóstolo São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Que a vossa modéstia seja conhecida por todos os homens. Essa modéstia revela-se num semblante sereno e humilde, pouco propenso à risada ruidosa, num caminhar grave, simples, sem afetação. Tudo isso nos faz compreender que essa alma está habitualmente na presença de Deus e em íntima conversa com Ele. Assim, o homem verdadeiramente humilde e modesto fala de Deus com o seu modo de ser e até mesmo com o seu silêncio. A humildade heróica e a mansidão proporcionada. A humildade heróica está unida à mansidão, na medida certa. Por meio dessa virtude, alcançamos o perfeito domínio de nós mesmos e o total controle sobre a ira, quando, em vez de confrontarmos o mal diretamente, vencemo-lo com a bondade. Os graus mais elevados da mansidão consistem em não se perturbar com as injúrias, em sentir uma santa alegria no bem mais alto que delas pode surgir, e, por fim, em ter compaixão de quem nos ofende, sofrendo pacientemente os males que daí podem resultar. Foi assim que Jesus chorou sobre Jerusalém, sentindo mais angústia pela sorte da cidade ingrata do que pelo que ele mesmo iria sofrer. A heróica mansidão de Jesus brilhou sobretudo na oração que fez por seus algozes. A fortaleza heróica e a magnanimidade. Na alma verdadeiramente perfeita, a humildade e a mansidão são acompanhadas de outras virtudes que à primeira vista parecem hostas, mas são na verdade complementares. Dois, a fortaleza e a magnanimidade.
A fortaleza é a virtude moral que sustenta a alma na busca de um bem difícil de alcançar, sem se deixar abater por nenhum obstáculo. Ela nos ensina a dominar o temor diante dos perigos, das fadigas, das críticas e de tudo aquilo que possa paralisar nossos esforços em direção ao bem. Além disso, impede-nos de desistir quando a luta se torna um dever. Também modera a audácia e o entusiasmo exagerado que poderiam nos levar à temeridade. Essa virtude compreende 2 atos principais: agir com coragem e suportar com paciência, sustinere as dificuldades. O cristão deve enfrentar os desafios por amor a Deus, mas é ainda mais difícil suportá-los por muito tempo do que empreender uma tarefa difícil no momento de fervor. Notas explicativas. 1. Caridade heróica. A caridade, quando vivida de forma heróica, vai além da ajuda ao próximo. É um amor ardente que deseja, acima de tudo, a salvação eterna das almas. Inspirados em Cristo crucificado, os santos buscaram levar até os mais perdidos a luz da graça. É por isso que o autor fala do desejo ardente pela salvação do próximo, como sinal seguro da presença de Deus. 2. Sítio, tenho sede. Essa palavra foi dita por Jesus na cruz e representa não apenas sede física, mas sede espiritual, a ânsia do coração de Cristo por atrair a todos à salvação. Os santos, unidos a Ele, partilham dessa mesma sede. Amor ativo e verdadeiro. São João escreve: Filhinhos, não amemos com palavras, mas com obras e em verdade. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 18. O verdadeiro amor se manifesta em ações concretas, na paciência, no perdão, no auxílio aos necessitados. E também em aceitar com doçura o sofrimento pelo bem do outro. A mansidão heróica. A mansidão é a força tranquila que vence sem violência. Jesus chorou sobre Jerusalém, não com raiva, mas com compaixão. Essa mansidão brilha na oração pelos inimigos e na paz que permanece mesmo sob injustiças. Ser manso não é fraqueza, é participar da força redentora de Cristo. 5. Santa Catarina de Sena. É apresentada como modelo de caridade heróica. Ela toma sobre si os pecados de um inimigo, perdoa uma caluniadora e continua cuidando dela. Seu amor é como o de Cristo, que não se afasta mesmo quando é traído. A luz divina que a envolve, no fim, simboliza a vitória do amor sobre o mal. 2 almas unidas em Deus, diz o autor, são como 2 velas que se tornam uma só chama. Heroicidade das virtudes morais. Virtudes como humildade, fortaleza, prudência e justiça tornam-se heróicas quando vividas em grau elevado e constante, mesmo em meio às provações. A humildade heróica não apenas aceita ser desprezada, mas se alegra por isso, para se unir mais profundamente a Cristo humilhado. A fortaleza heróica sustenta a alma não só nos grandes martírios, mas também na paciência silenciosa do dia a dia, nos sofrimentos aceitos por amor. 7. Magnanimidade cristã. Essa virtude nos inclina às grandes coisas, não por ambição, mas por zelo pelas coisas de Deus. É o contrário da pusilanimidade, que é o medo de buscar o que é grande. O cristão magnânimo deseja com coragem viver a santidade em todas as circunstâncias. A diferença entre fortaleza cristã e fortaleza estoica. A fortaleza cristã não é fria nem orgulhosa. Ela é profundamente humana, cheia de humildade, mansidão e doçura. A sua origem não está no esforço humano isolado, mas no dom do Espírito Santo, que sustenta e conduz a alma nas batalhas da fé. A fortaleza cristã que fica é sempre acompanhada de esperança e de amor. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais.
São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior, de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas, com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.